Pensar a região metropolitana em conjunto, o governo estadual, os parlamentares, as 34 prefeituras da Grande BH, as universidades e os moradores conversando sobre o futuro, ajustando o que for possível, sugerindo novidades. As questões sociais, as econômicas e as ambientais pensadas em cada projeto, em cada ação. Tudo isso está por trás do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana de Belo Horizonte. Nome técnico, pomposo, com um objetivo simples: transformar a Grande BH numa região melhor para se viver, cada vez mais inclusiva, dinâmica e sustentável. Este Assembleia Debate vai discutir os desafios de fazer os bons projetos saírem do papel, a interlocução entre tantos interessados, como vencer obstáculos partidários e econômicos no planejamento. Participam do programa os deputados Carlin Moura, do PCdoB, que é integrante das comissões de Participação Popular e de Educação, Ciência e Tecnologia. Está no segundo mandato na Assembleia. Advogado e jornalista, já foi vereador em Contagem. Paulo Lamaque, do PT, vice-líder da bancada petista e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, onde exerce o primeiro mandato. Professor, engenheiro eletricista, foi vereador da capital por 2 mandatos, além de líder e vice-líder dos prefeitos Márcio Lacerda e Fernando Pimentel na Câmara de Belo Horizonte. E Anselmo José Domingos, do PTC, coordenador da Comissão Interparlamentar da Mineração, em primeiro mandato na Assembleia. É advogado e presidente estadual do PTC, foi vereador em Belo Horizonte por 2 mandatos, atuando também como secretário-geral da Câmara Municipal. O ponto de vista do parlamentar, numa conversa franca e aberta, é o Assembleia Debate que começa agora. Construir um sentido de solidariedade e de identidade metropolitana, priorizando a inclusão social, valorizando a diversidade. A Grande BH do futuro pode ser menos estressante, menos desigual, pode ser mais confortável. O Plano Diretor de Planejamento Integrado foi encomendado pelo governo de Minas à Universidade Federal de Minas Gerais, que fez o trabalho ouvindo especialistas de várias áreas, inclusive da PUC Minas e da Universidade Estadual de Minas. O plano foi feito por uma equipe acadêmica multidisciplinar. Consultores externos de várias áreas também contribuíram com sugestões que se concentram nas 34 cidades da região metropolitana da capital, mas que pensam ainda nos 14 municípios do chamado Colar Metropolitano. A proposta de um novo modelo de desenvolvimento passa por programas de capacitação produtiva e pelas energias limpas e renováveis, que diminuam a poluição e melhorem a qualidade de vida. O plano fornece subsídios para a redução da desigualdade e o fortalecimento das sub-regiões, um conjunto de ideias para reorganizar o território, distribuindo melhor o desenvolvimento, facilitando a mobilidade. Um dos desafios é diminuir o fluxo no hipercentro de BH, valorizando negócios nas periferias. Que a gente possa atrair os serviços e os investimentos também para os outros municípios e assim conseguir de forma planejada, ou seja, nós vamos planejar isso no território, criar essas novas centralidades, criar esses novos pools de serviço, né, esses novos centros de serviço que vai, na nossa visão, redistribuir esses fluxos diários. Melhorias na mobilidade passam ainda pelo resgate da malha viária, a recuperação das ferrovias, por investimentos de governos estadual e federal na ampliação do metrô. Os organizadores do plano dizem que as informações para um futuro sustentável serão sempre renovadas. Para garantir a produção de conhecimento sobre a região metropolitana, há prefeituras, governos e entidades da sociedade civil interessadas no novo tempo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença dos parlamentares e começar pedindo uma avaliação desse plano. Ele chega em boa hora ou já chegou atrasado demais? Quer começar, deputado Anselmo? Em primeiro lugar, também um prazer, né, estar aqui com você, com o deputado Paulo Lamaque, o deputado Carlin Moura, nossos colegas aqui da Assembleia. Eu entendo que chegou um pouco atrasado, entretanto, essa discussão da região metropolitana, das questões metropolitanas, ela também veio há não tanto tempo, né? Nós temos a região metropolitana desde o início dos anos 70, entretanto, não havia um ordenamento para que se trabalhasse a questão metropolitana propriamente dita. Nós tivemos um período, um órgão que se chamava Planbel, que ajudava um pouco nesse planejamento, mas também ele não tinha uma inserção
dentro de cada município. E a realidade também era diferente, nós não tínhamos essa conurbação que nós temos hoje, era uma realidade um pouco diferente. Ficamos aí um período longo sem nenhuma ação metropolitana do Estado, federal, nem entre os municípios, aí questão de 10 anos. E há pouco tempo é que foi aprovada essa legislação que cria a Agência Metropolitana, o Conselho Deliberativo, a Assembleia Metropolitana, e que se retomou com eficácia essa discussão metropolitana. Eu acho que ela é importante, ela vem no momento que também os problemas estão aflorando mais e que é necessária a sua ação. Deputado Paulo Lamaque. Eu concordo com o Anselmo na questão do momento em que essa legislação chega. Depois em que se começou a falar da questão metropolitana, muito se demorou até surgirem ações efetivas. Então, essa alteração que foi feita na Constituição do Estado em 2004, até por iniciativa do atual vice-prefeito de Belo Horizonte, Roberto Carvalho, ela cria os primeiros mecanismos que dão condições para que nós tenhamos uma ação efetiva metropolitana na região de Belo Horizonte. Então, esses mecanismos inicialmente estão voltados para a região metropolitana de Belo Horizonte. Agora, já anos depois, nós começamos a ter a expansão desses mecanismos para a região metropolitana do Vale do Aço, que está prestes também a criar uma agência de desenvolvimento para aquela região. Então, são necessários mecanismos para viabilizar o desenvolvimento dessas regiões, uma vez que o problema metropolitano hoje, ele é um consenso na população. Há talvez 30 anos atrás, as pessoas não tivessem a dimensão de qual era a importância de existir um trabalho metropolitano de integração entre esses municípios, talvez fosse considerado secundário. Hoje, as pessoas sentem na pele, no dia a dia, problemas de trânsito, problemas de habitação, problemas relacionados ao acesso à saúde, enfim, os problemas são comuns a essas cidades. É preciso que a solução seja compartilhada por todas. Então, esse é o conceito da discussão da questão metropolitana e é o desafio encontrar soluções, porque a Constituição, ela diz que as regiões metropolitanas, elas devem ser tratadas em conjunto pelo Estado e pelos municípios, mas também dá ao município autonomia sobre as questões de interesse local. Então, é muito desafiador você fazer um planejamento como esse, que é um planejamento ambicioso, um planejamento importante para o desenvolvimento de toda a região e tem que superar diferenças partidárias, né? É um planejamento de longo prazo, mas é preciso que os municípios o incorporem, porque se os municípios não se integrarem realmente na proposta, acaba ficando um plano manco. Antes de passar a palavra ao deputado Carlinhos Moura, só reforçando as suas palavras, deputado Paulo Lamaque, que Minas Gerais tem 2 regiões metropolitanas, a da capital e a do Vale do Aço. Deputado Carlinhos Moura, sua palavra inicial no nosso programa. Nós assistimos nas chamadas 2 décadas perdidas, que foram os anos 80 e os anos 90, nós perdemos o bom hábito do planejamento. Nós não tínhamos mais aquela visão de planejar as nossas ações visando o futuro. E isso, especialmente aqui para a região metropolitana de Belo Horizonte, ela trouxe 2 consequências imediatas. Primeiro, houve uma concentração de desenvolvimento aqui na área central de Belo Horizonte, da capital, a unicentralidade, e houve um desenvolvimento desordenado, desorganizado, especialmente nas 14 cidades que formam o chamado colar metropolitano e com repercussões nos outros 34 municípios da região metropolitana. Então, a gente vive uma discrepância muito grande em os serviços públicos que há em Belo Horizonte e os serviços públicos que há em outros municípios, como Neves, Ibirité, Igarapé e assim vai. Então, agora, a retomada desse plano diretor de desenvolvimento integrado é uma retomada de uma visão de planejamento. Nós precisamos pensar de forma planejada, ordenada e de comum acordo entre os municípios. Não é possível o desenvolvimento de uma região tão densamente povoada, com graves problemas de infraestruturas,
de infraestrutura e de problemas sociais se não houver esse planejamento, e esse planejamento ele precisa ser feito envolvendo todas as municipalidades. Então, nós achamos que esse PDDI, esse Programa de Desenvolvimento Integrado, ele vem em boa hora, resgatando aquele bom hábito que nós tínhamos até em outras épocas, especialmente nos anos 70, de planejar o crescimento econômico e desenvolvimento. Dá para eleger uma prioridade para a região metropolitana? Por onde começar? O que é mais importante? Eu acho que a fala do deputado Carlinhos Moura ela é muito importante. A primeira questão, antes de partirmos para as questões de ordem mais estrutural, mais práticas, é termos consciência da importância do planejamento. O desenvolvimento não planejado de praticamente todas as cidades levou, hoje temos 13 dessas cidades conurbadas, com problemas gravíssimos do que diz respeito especialmente à habitação, à mobilidade. É preciso que os municípios compreendam a importância desse planejamento, porque independente de qual área vai receber investimentos primeiro, qual vai ser considerada prioritária, se não houver um consenso entre os municípios de que é necessário respeitar o planejamento, o plano se perde. Então, o plano ele prevê políticas praticamente em todas as áreas, não apenas, como se pode imaginar, nas áreas, nas questões urbanas, mas também nas questões sociais, nas questões relacionadas à saúde, com hospitais regionais, nas áreas da educação, mas somente com respeito ao planejamento elaborado. Então, você faz o planejamento aí para 20, 30 anos, se ele não for observado rigorosamente, vai por água abaixo. O senhor está fazendo um apelo aos prefeitos, diretamente. Sim. É uma questão fácil? Como é que vai ser esse processo, ou de convencimento, ou uma legislação, né, necessária para desencadear? Eu entendo que, eu acho que a gente tem que ter uma legislação, porque se a gente não tiver uma legislação, você também não tem como impor alguns limites, algumas definições. A gente pode ver, por exemplo, Belo Horizonte trabalha com plano diretor e uma lei de uso e ocupação do solo desde 1976, que foi a primeira nossa aqui em Belo Horizonte. E ela foi aperfeiçoada, melhorada em 86, depois acho que em 96 novamente. Em 2000 e no ano passado nós tivemos uma nova lei de uso e ocupação do solo. Ela ajuda a planejar essa questão do espaço urbano. Mas é porque ela é uma lei e ela define para as pessoas e para o poder público como é que se vai fazer dentro do espaço de cada município. Então eu entendo que teríamos que ter uma lei estadual. Antes aqui no intervalo nós estávamos até conversando, o deputado Paulo Lamarck entende que tem que haver inclusive uma adequação da legislação federal, o que eu concordo, porque a Constituição ela transfere uma gama de poder muito grande para o município. O Estado fica com um poder um pouco residual, então aqui assim, algumas coisas que sobram, então é necessário alguma modificação a nível federal, mas no Estado também. A gente definir limites, dentro um planejamento básico, não um planejamento assim do que vai ser feito, porque isso essa ação da agência que deve trabalhar isso, mas as regras gerais, os limites de cada município. Vamos dar um exemplo, a questão mesmo do uso do solo. Definir talvez limites de uso do solo dentro de todos os municípios da região metropolitana, pensando as diferenças de cada um. Você ter, por exemplo, algumas coisas interessantes. Você tem um município igual Belo Horizonte, extremamente pequeno, um município com 330 quilômetros quadrados, 2.375.000 habitantes. E você tem um município como Jaboticabas, com menos de 10 mil habitantes, um município imenso, né, quer dizer, uma densidade demográfica baixíssima, e Belo Horizonte é uma densidade alta. Então, como é que também você vai compatibilizar algumas realidades desse tipo? É uma dificuldade, sem dúvida, toda vez que você adentra na questão da autonomia dos municípios. Isso cria, sem dúvida nenhuma, um certo dificultador para o andamento desse planejamento. E acho que a gente deveria vislumbrar sobre duas óticas. É importante um aspecto legislativo que procure regulamentar essas relações intermunicipais, eu acho que pode contribuir, mas mais importante, mais prioritário, é a pactuação. E essa livre pactuação, ela pressupõe
acordos entre os municípios. Aí, no meu modo de ver, a agência metropolitana pode cumprir um papel mais efetivo na intermediação dessa pactuação, né? E essa pactuação, ela só haverá êxito se a gente conseguir, especialmente aquilo que a gente chama da construção das novas centralidades, né? Você, dentro do planejamento, você vê a vocação de cada um e a interdisciplinaridade que cada município possa ter, desde que isso provoque o desenvolvimento. Você, através dessas novas centralidades, deslocar o centro de Belo Horizonte e promovendo o desenvolvimento também das outras cidades do entorno e da região, mas de forma pactuada, mostrando que aquele município que vai receber aquela nova centralidade vai ganhar, mas que os outros municípios também ganharão. Então, isso pressupõe um esforço, no meu modo de ver, especialmente dos municípios maiores, dos municípios em melhores condições econômicas e de forma assim, muito clara. Pressupõe um desprendimento maior de Belo Horizonte. Se Belo Horizonte não se desprender mais desse processo, não haverá êxito esse planejamento ordenado. Então, essa pactuação espontânea ou negociada, vamos dizer assim, entre os municípios, mas visando o desenvolvimento e que todo mundo ganhe no processo, seja um processo de ganha-ganha, porque se for um processo de perda e ganha, a gente vai ficar novamente emperrado aí e tudo concentrado aqui na capital Belo Horizonte. Nós temos um exemplo interessante, até nós estivemos na inauguração de uma das pontes desse complexo, a Prefeitura de Belo Horizonte, de Contagem, o governo do estado e o governo federal estão fazendo a Tereza Cristina, a continuação da Tereza Cristina. A maior parte do trecho é no município de Contagem, 95% do trecho é dentro do município de Contagem. Está fazendo uma avenida com um parque linear, está fazendo um trabalho assim, muito interessante lá. Com recurso, nós aprovamos, quando éramos vereadores, nós aprovamos em Belo Horizonte esse recurso para Belo Horizonte participar. A Contagem também participa com a parte do recurso. Contagem poderia gerenciar a obra, ela passou para o governo do estado, o DR, que é responsável pela obra. Então, quer dizer, isso vai de encontro com o que o deputado Carlinhos está falando, dessa pactuação de coisas que são de interesse de vários municípios, e houve um acerto muito inteligente em prol da comunidade, da população daquela região, especialmente região oeste de Belo Horizonte, Contagem, região do Barreiro, vão ser regiões extremamente beneficiadas com essa parceria, né, múltipla. Todos ganham. É verdade. Todos ganham. Bom, nós vamos para o intervalo. Voltamos com o senhor, deputado Paulo Lamarque, falando mais sobre os desafios de vencer esses obstáculos, né, dentro da região metropolitana. Vamos falar também sobre mobilidade urbana. Não sai daí, nós voltamos já já.